Pessoas, aproveitando que a gente falou um pouquinho sobre cultura, também falou sobre ideologia, vamos falar sobre algumas classificações e desdobramentos da cultura que são muito importantes para o próximo assunto que a gente vai falar. Então, vamos nessa! Olá pessoas, eu sou Bruno Cicalize, esse aqui é o Sociologia no Tucupi. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita, inclusive, depois de olhar o conteúdo, dá aquele like, compartilha, comenta e, claro, te inscreve, compartilha com quem você puder. Se você já é da casa, então você já sabe como é que funciona. Esse daqui é um videozinho agora acompanhando aquilo que a gente já vinha produzindo, então acaba sendo muito importante justamente para juntar alguns elementos que a gente já discutiu aqui, como por exemplo, cultura e diversidade. Para quem perdeu essa aula, você pode dar uma verificada em algum lugar daqui, que vai aparecer um card aí para você entender sobre cultura e diversidade, para você recordar alguns conceitos que são importantes, inclusive, para a aula de hoje. E também o nosso último vídeo, que foi sobre ideologia, muito importante também para a aula de hoje e para tudo aquilo que vai seguir. Se você perdeu essa aula, em algum lugar aqui vai aparecer o card, você fica à vontade, vai lá, dá uma olhada e depois retorna para cá. Porque hoje nós vamos falar sobre cultura popular, cultura erudita e cultura de massa. Esses, na verdade, são termos criados para fazer alguma diferenciação que, em muitos sentidos, talvez não façam mais sentidos. Como assim, Bruno? Bom, geralmente quando você está falando de cultura popular, você está evidenciando aquela cultura que identifica diretamente um povo, reflete a sua identidade, tem a ver com os seus hábitos e costumes que mais significam aquilo que ele é diante dos outros. E neste momento, é muito importante você não desassociar nessas classificações o conceito de poder e ideologia. Até porque essas separações elas vão se dar justamente por conta da visão e da referência que você tem de dominação, ou seja, a visão e a referência que você tem de poder, de classe, quem é que tem de fato força política, institucional, ideológica de colocar-se como referência ideológica, no caso, referência cultural. Portanto, quando a gente fala sobre cultura popular, a gente está geralmente fazendo uma referência de classe ou uma referência de culturas que são consideradas no nível de poder, inclusive no nível macroeconômico, como culturas periféricas. O incrível crocodilo no comando, um animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga. Síndico Pijó, curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar. E o contrário disso, também relacionado com o conceito de poder, estaria a cultura erudita. E essa, como você deve imaginar, inclusive já deve ter falado em alguns momentos, é uma cultura de referência. E é de referência justamente porque tem poder e projeção ideológica de dominação para se colocar como cultura erudita. Essas classificações elas se tornam bem conhecidas, em especial na transição de referência da aristocracia para a burguesia. Então, as heranças que você ainda tem nesse sentido cultural, justamente por conta dessa passagem, começam a ser exatamente as referências que vão definir aquilo que é erudito e aquilo que é popular. Inclusive, quando a gente busca referências, quando você pensa, por exemplo, em comidas, existem aquelas comidas que são consideradas mais sofisticadas, estariam relacionadas a uma cultura de referência nesse sentido que foi colocado, e aquelas comidas mais populares que representam o povo. Mas eu acho que fica muito evidente na demonstração da arte, por exemplo. Quando você pensa, por exemplo, no caso de uma música popular, ou até mesmo uma dança popular. E da mesma forma, você pensaria em uma música erudita e também uma dança erudita. A questão ideológica aí, pessoas, ela se dá justamente por conta daquilo que a gente já havia comentado enquanto ideologia. Ou seja, a referência que você tem para conseguir entender essas posições que acabam se dando. E a tendência que essas posições têm cada vez mais de se tornarem
necessariamente não mais uma referência diante disso, são grandes. Pensa, por exemplo, como é que a gente conseguiria classificar hoje em dia a música popular brasileira? A música em si, popular brasileira, ela é uma música periférica quando você pensa em letras e quando você pensa em projeções de Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia, justamente porque essas barreiras ideológicas cada vez mais não fazem sentido ou não tem aquela referência que a gente havia imaginado. E por fim, não menos importante, a gente teria também a cultura de massa. Essa tem destaque justamente por conta do nosso modelo econômico, ou seja, ela acaba buscando nas culturas populares e nas culturas eruditas uma forma de tentar justamente se projetar em termos inclusive mercadológicos. Daí o termo cultura de massa, ou seja, a massificação que você tem de fazer reproduzir diante de um mundo, diante de pessoas, inclusive da própria globalização. Existe aí uma larga crítica que a gente vai abordar no nosso assunto sobre indústria cultural, que com certeza vai estar por aqui logo logo, tá bom? Ademais é isso. Mais uma vez, agradeço pela atenção. Se você não é inscrito no canal, te inscreve, curte, compartilha, comenta. Inclusive, fala aí qual é a sua cultura popular favorita, qual é a sua cultura erudita favorita, ou sua música, ou sua dança, ou sua comida. Enfim, fica à vontade.